Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Faz aqui pela sua TV Tarobá. Obrigado pelo carinho, pela audiência, sempre ligadinho conosco, né? Um recadinho para você. A Unimed Cascavel trouxe de volta a mais tradicional corrida noturna da cidade, que acontece hoje. Esta edição pode ser a maior realizada até agora. Terá percursos de 3, de 6 e de 12 quilômetros. A largada será em frente à Prefeitura de Cascavel e a Unimed Cascavel estará lá, com toda a estrutura de saúde e segurança para corredores, amadores, profissionais, enfim. Corrida Noturna Unimed Cascavel. O que nos conecta é estar sempre em movimento. Esperamos você. Muito bem, e agora eu recebo com muito carinho a nossa nutricionista Isabel Caldati, que é uma das grandes profissionais que nós temos em Cascavel, e a nossa colega de trabalho, eu sempre digo, agora ela é manequim, modelo na ONU Guerra. A Naona tem uma experiência grande para contar para você do antes e depois. E com prazer, vamos conversar com essas duas pessoas muito especiais para nós, né, Lila? Bom dia, Isabel. Bom dia, Naona. Prazer receber vocês aqui. Ainda mais para falar, assim, desse trabalho seu maravilhoso, principalmente com a nossa querida Naona, aqui da Tarobá. Bom dia primeiro, né? Obrigado pelo convite. Eu gosto de falar assim, esse projeto de saúde, né? Projeto de saúde, porque é saúde, né? Não é nem para beleza, não, é saúde. Isso, né? A beleza vem como complemento, mas a gente começa com a saúde mesmo, né? Promovendo a saúde. Bom dia, Naona, tudo bem? Bom dia, casal, bom dia a todos que nos acompanham. Que prazer estar aqui hoje participando com vocês. Primeira vez que você participa na Gente que Faz. Sim, eu já tinha participado uma vez, contando um pouquinho do meu processo antes da gestação, só tinha sido um vídeo. E agora aqui com vocês, um prazer. Muito feliz? Muito feliz, graças a Deus. Como a Isabel falou, gente, a saúde em primeiro lugar. Porque assim, muda o corpo, mas muda muito a mente. Muda muito tudo no dia a dia, sabe? A gente fala que a estética é um complemento do que vem, do todo. Só que, em primeiro lugar, com certeza, é o bem-estar e a saúde no dia a dia. A saúde é muito importante, né, Isabel? Porque assim, eu sempre falo, né? Onde entra a saúde, a doença vai sair. Vai sair, com certeza. Então, entrando água limpa, a suja vai transbordar e vai embora. Então, porque se você começa promovendo a saúde, a pessoa ela vai ao além dela. Ela vai ter aquela conquista dela. Porque se você continuar doente, você não vai alcançar, seja qual for o objetivo. Qual for o objetivo. Não, Ana, a gente estava conversando um pouquinho com a nossa querida Isabel Caldati, ela dizendo que a sua mudança não foi só física, né? Nós que conhecemos você há 10 anos, conta um pouquinho dessa mudança interna da sua vida. Nós temos umas fotos da Naona aí antes e depois, durante, tem aí... Eu enviei algumas. Mas vamos lá, vou tentar fazer um resuminho, gente, porque assim, não é do dia pra noite, né? As pessoas às vezes veem essa diferença e acham que vão acordar assim, e não é. É todo um processo. E eu falo que o processo começa aqui, ó. Quando eu perdi meu pai em 2014, foi um divisor de águas na minha vida. E foi onde eu comecei a engordar e viver naquele... Como que fala, Isabel? Quando a gente emagrece e engorda? No efeito sanfona, né? Então, comecei a viver nesse efeito sanfona. E em 2019, eu comecei a terapia e foi onde eu me encontrei. A primeira coisa eu falo que foi a terapia que me ajudou muito a entender as minhas emoções, porque a cabeça nossa manda muito na gente. Às vezes o nosso corpo, enfim, a gente até quer levantar, fazer alguma coisa pela gente, mas a cabeça, infelizmente, é mais forte às vezes. Quando eu comecei a terapia, a minha psicóloga comentou comigo sobre essa questão de autoestima. E eu falei pra ela que não, que tava tudo bem, que eu tava me sentindo bem daquele jeito que eu estava. Só que eu tava tentando esconder alguma coisa que tava me incomodando, né? E ela me incentivou a procurar, então, uma nutricionista, a procurar ajuda realmente aí pro processo de emagrecimento. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de me arrumar, mas eu tava abandonada. E daí eu acabava colocando a culpa nas outras coisas, sabe? Eu até tentava me arrumar, mas eu não me sentia bem comigo mesma.
E acho que isso transparece para as outras pessoas também, sabe? Então, eu comecei em 2019, 2020, meu processo com a Bel. E na época, eu lembro, gente, que eu falava que eu queria engravidar. Porque se eu engravidasse, tudo ia melhorar, sabe? Eu tinha essa mentalidade. E com a terapia, graças a Deus, eu consegui entender que não era isso. Que eu estava tentando engravidar para tampar um outro problema que eu não estava bem comigo mesma. Então, eu comecei com a Bel, meu processo. Na época, emagreci 23 quilos. Nós lembramos, a gente lembra. E engravidei do Benja. E daí foi assim, eu tentei engravidar durante 1 ano e meio e não consegui. Daí eu já não tava bem da cabeça, imagina só, né, gente? E daí a Bel falou bem assim, ó, quando você emagreceu, lembra, nossa primeira conversa, você vai engravidar. E daí, assim, a gente parou de tentar. A gente começou a se cuidar, eu e o Rafa, mas não voltei a tomar remédio. E daí, em setembro, atrasou a minha menstruação, certinho no primeiro mês, fui lá, fiz o teste grávida. Não, e foi uma coisa, assim, maravilhosa, porque quando a gente tá tentando, a gente fica esperando, né? Mês a mês. A assim, ansiedade é grande. A ansiedade é muito grande. E na época, como a gente não tava esperando, assim, foi uma surpresa mas tão maravilhosa, assim, sabe? Descobri que eu tava grávida do Benji. Daí essa foi a primeira parte, né, Bel, do nosso processo. Quer dizer que, tendo problema de gravidez, fala com a Isabel Caldarte. Não, é porque eu volto àquela questão, né? Como ela tinha bastante deficiências em nutrientes, isso faz com que você não consiga engravidar. E a obesidade, ela também atrapalha a engravidar. Então, ali foi a suplementação, foi colocar o que ela precisava, tratar as deficiências dela, automaticamente o peso abaixou e o sonho se realizou, né? E ela foi muito determinada nesse processo? Nessa época, ela não estava tanto como depois, né? Ela e você tá pronto? Você puxa as orelhas? Eu puxo as orelhas, né? Parece que eu não estou puxando, mas eu puxo, né? Ela tem todo um jeitinho, gente, que ela vai indo assim, ó, pelos caminhos e é muito natural. E naquela época lá, foi um processo assim, eu emagreci, mas foi, como a Bel falou, assim, não foi tão regradinho, sabe? Eu fui emagrecendo conforme ia indo, assim, eu não me cobrei tanto. Quantos quilos você perdeu? Na época, 23. Daí 23. Eu engravidei. Daí, veja só o que aconteceu na gestação, gente. Nos 3 primeiros meses, eu não conseguia comer absolutamente nada. Nada, porque eu tinha muito enjoo. Mas suplementava? Sim, tudo certo. A gente fazendo os exames, tanto com o meu médico, como com a Bel. E daí... No 4º mês eu comecei a comer. E o que o meu corpo fez? Porque eu não fiquei nem um mês ali com os 23 quilos. Eu estava em processo de emagrecimento. Ele entendeu que tinha alguma coisa errada e ele simplesmente voltou ao meu peso atual. Então, em 2, 3 meses, eu recuperei 23 quilos. O meu ginecologista queria me matar, a Bel também, e eu também, porque eu não estava comendo errado, entende? E daí a gente fez um monte de exames. Fizemos tudo pra ver, daí o meu médico até ria, falava que eu era a grávida mais saudável dele, porque tava tudo perfeito. Só que assim, a gente chegou à conclusão que foi isso, o corpo não tinha criado uma memória do meu peso e acabou recuperando. E daí até o fim da gestação eu engordei mais, né? Você vê, Lili, que loucura? Então, foi assim, ó, uma mudança drástica. E olha que engraçado, eu cheguei a 115 quilos no dia que o Benjamin nasceu. 115 quilos. Eu me senti a mulher mais maravilhosa, porque eu tava curtindo demais aquela fase, sabe? E eu sabia que eu tava me cuidando, eu não tava comendo, exagerado. Só que o meu corpo reagiu desse jeito porque eu vinha de um processo de emagrecimento, né? Então ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Nos 3 primeiros meses eu não conseguia comer e tinha um serzinho ali. Então, assim, eu vivi demais esse momento e não me cobrei. Assim, eu engordei, mas sempre a gente fazia os exames mês a mês, justamente porque eu engordei muito, né? Pra ver o que estava acontecendo e eu sempre estava muito saudável. Aí que então, entra... isso me deixava tranquila. Isso, aí que entra a importância da nutricionista com experiência, né? Com você, assim, né? Uma nutricionista que tenha ganho de causa, né? Que você confia, né? Principalmente confiar na nutricionista. Sim, porque o mais importante é a saúde, o mais importante é a suplementação, é não faltar nada. Não faltar um ferro, não faltar as vitaminas, nada. Então, assim, mesmo que ela tenha ganhando peso, mas não estava faltando nada. Então, a gestação sairia saudável, né? Tudo estava acontecendo dentro dos conformes. E esse processo inverso foi mais difícil para você fazê-la voltar novamente? Depois, quando ela veio, daí ela veio bem determinada, tá? Então, assim, é claro que a gente começou, algumas coisas estavam faltando novamente, começou a colocar, e ela veio muito determinada. E ela veio, assim, com muita garra, tá? Então, assim, por quê? Porque a cabeça dela, as coisas, tudo foi acontecendo
como ela queria, né? E a gente também foi mostrando para ela que eram os sonhos dela, tudo que ela estava pedindo estava acontecendo ali. Então o peso ia ser uma consequência. Interessante que a Nauana, como a gente convivia muito aqui, o dia que de repente foi de uma hora para outra. Eu encontrei a Nauana, falei, cadê a Nauana, né? A Nauana sumiu. Então, mas foi muito rápido, né? Ela é uma boa paciente, ela faz tudo certinho. Ela é obediente. O resultado dela foi fantástico. Ela é obediente, ela é regrada. E mesmo quando ela não está conseguindo, quando ela não estava conseguindo, ela ia lá para buscar ajuda. Olha, eu não estou alcançando, eu estou ficando cansada, eu estou chateada. Então, tudo isso a gente pode estar estando junto, vendo o que está acontecendo. Então, isso é muito importante na pessoa. Então, para o resultado de qualquer pessoa que queira, que necessite até, que às vezes é necessidade do emagrecimento, ela tem que obedecer, ela tem que ser, a nutricionista tem que procurar ajuda e vários profissionais, né? Porque daí psicólogo também tive o Benjamin. Tava maravilhoso com o Benja, gente. Eu tava realizada. Só que eu não consegui, nos primeiros 7 meses, emagrecer nada. Inclusive, eu engordei até, sabe? Eu perdi um pouco de peso no início, quando ele nasceu, depois eu engordei. E eu tava muito deprimida, sabe? Mas era comigo, não com ele. Graças a Deus, com ele tava tudo certo, eu tava muito realizada. E eu não conseguia sair, eu tentava. Ia lá na Bel, a gente fazia, eu ia pra casa, eu não conseguia fazer. E aonde que tava o problema? Voltei pra minha terapia, porque daí eu sou assim, gente, eu faço terapia desde 2019, eu vou ganhando alta. Quando eu percebo que tem alguma coisa que eu já volto pra terapia. E eu acho que isso é fundamental. Muita gente tem crenças erradas sobre a terapia, mas eu digo e repito, é maravilhoso, a gente se conhece, isso é o mais importante. Então, com 7 meses que o Benja estava, eu voltei a trabalhar também, o que me ajudou, porque eu tenho que estar no 220 em tudo, né? Até no conversar, eu acho que vocês já percebem. E foram 34 quilos até hoje. O Benja está com 1 ano e 7. Então, em 1 ano. Você fez nutricionista e mais atividade física, tinha personal, né? Eu fiz atividade, eu faço atividade física, gente, de segunda a sexta, certinho, regradinho. E daí é um conjunto, né? Isabel, então, nutrição, terapia, que eu falo que também tá ali. Daí fiz procedimentos estéticos que, claro, né, sozinho eles não resolvem. As pessoas, elas têm uma visão muito errada, às vezes, sobre as coisas. Mas quando a gente faz aquele casamento perfeito, que né, eu comecei com a terapia, nutricionista, atividade física e, no caso, estética, o resultado é maravilhoso. E, claro, depende muito da gente. Uma coisa que ela falou aqui, que eu quero frisar, quando eu vi que eu não estava bem, eu busco ajuda. Sim. Isso então, isso é muito importante. Eu falo, às vezes, né, na ONU eu falo, quando você estiver fazendo tudo certinho e está tudo bem, você não precisa mais de mim. Não precisa mais de ninguém. Mas sinalizou alguma coisa, eu não estou conseguindo, tem que buscar ajuda. Porque ali, daí você evita de cair totalmente. Isabel, a gente sabe que é uma maravilha o que você fez. Nós estamos encerrando o ano e sempre você esteve com gente, todo esse período do Gente que Faz. Eu queria que você fizesse as suas saudações à população de forma geral aí, Natal, Ano Novo, e que o ano que vem precisou de um nutricionista, está aqui, Isabel. Viu que alguma coisa está erradinha, estamos aqui à disposição. Então, quero dizer já assim, agradecer esse ano, porque foi muitas coisas tumultuadas, mas foi muita bênção, eu tive muita bênção na minha vida. A Nauana, vocês são uma bênção na minha vida. Muita gente ali fora é uma bênção na minha vida, então quero agradecer a Deus também, em primeiro lugar. E que o ano que vem ele seja primeiro lugar na minha vida e na vida de todos, porque o resto a gente conquista. Ficamos felizes em Obrigada, Feliz Natal para vocês. A Nauana a gente sempre se vê aqui. Mas fala aí pro povo, um abraço de Natal e Ano Novo. Você tem o Benjamin, tem nós, tem tudo, tem o maridão. Eu sou completamente realizada, eu sou muito grata pela minha vida, pela minha família, pelos meus amigos. O Benjamin, né, chegou aí para realmente deixar a minha vida perfeita. Eu sempre sonhei em ser mãe e ser mãe do Benjamin é excepcional. Eu sou completamente grata. E eu quero falar, gente, para vocês que estão nos acompanhando e querem emagrecer, que só quem passa por esse processo sabe o quão difícil é. Mas eu digo, é a gente pela gente. Infelizmente, ninguém vai conseguir fazer isso pela gente. Outras coisas, muitas vezes, a gente recebe ajuda e tudo mais. Mas esse processo parte daqui e para
pra cá novamente, sabe? É algo que retorna pra gente. Então, comece aos poucos, vai no seu tempo. Pequenas mudanças em um espaço longo de tempo traz grandes diferenças. Felicidades a vocês. Parabéns. Onde encontrar você, quem quiser conversar nas mídias sociais? Pode ser no Instagram, né? Nutribel Caldarte. Lá tem todos os meus contatos. Felicidades a vocês, né, Lili? Felicidades, e a gente fica muito feliz, Nauana. Cada vez que a gente vê aqui no corredor, a gente fica assim, nossa, Nauana está realizando. E a tua felicidade, a gente vê essa tua felicidade que você resplandece para todo mundo. Inclusive, então, eu até compartilho um pouco lá no meu Insta, se vocês quiserem me acompanhar por lá, o meu @ é Nauana Guerra. Nauana Guerra. Ai, que legal. Esse foi mais um programa Gente que Faz aqui para você. Muito obrigado, né, Lili? Fiquem com Deus, um excelente final de semana e a gente volta na semana que vem, sempre aos sábados, a partir das 8 da manhã aqui na Tarubá. Até lá, gente. Esperamos vocês. Tchau, tchau.